Olá, a graça e a paz. Estamos mais uma vez reunidos neste domingo para juntos celebrarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o meu coração e o seu coração possam estar aberto, regozijante e agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito, já fez e continuará fazendo sobre as nossas vidas. Neste domingo, nós vamos refletir com o coração aberto, porque é um culto especial, um culto em que nós nos separamos e nos preparamos para junto participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Um culto de ceia, culto de reflexão, culto de trazer à memória o sacrifício de Jesus por amor a nós e a nossa libertação e o nosso livre acesso diante de Deus, através do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus, o nosso advogado, que perante o nosso Deus também intercede por mim e por você e por todos nós, por amor, e tem nos livrado e nos guardado, fortalecido até aqui. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Neste momento da adoração, eu gostaria de convidar a você para que nós fizéssemos a nossa leitura no livro de Salmos, no capítulo 99. Bendito seja Deus. Vamos lá? Salmos 99 diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Pois Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes responde ao Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando a vingança dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante o seu santo monte, porque ele é santo, o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é grande e sobremodo elevado sobre todos nós. Celebremos o seu nome, como diz no versículo 3, porque ele é grande e tremendo e porque ele é santo. O nosso Senhor é santo, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido, porque todo o céu e a terra é obra das suas mãos, assim como eu e como você. Que nós possamos em todo o tempo lembrar que ele é santo. Ele é santo. Bendito seja o teu santo nome. Tu responde, diz o texto, que quando Abraão, Arão, Moisés, Samuel e tantos outros nomes o clamava, o ouvia. E conosco o Senhor não faz diferente. O Senhor nos ouve. Ouve a nossa exaltação, ouve o nosso clamor, ouve todos os nossos questionamentos, porque Ele nos ama, Ele está perto de nós em todo o tempo, e Ele é santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvemos ao Senhor juntos nesta noite. Deus te abençoe. Bater na porta
salvação, a esperança, porque Tu és a esperança, o amor e a vida, Senhor. Aleluia. Arde em nós, Senhor. Glória a Queime em nós. Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar neste momento de louvor, louvando ao Senhor com este cântico que diz Som da Liberdade. Eu gostaria que você se levantasse aí na sala da sua casa. Levanta do sofá e vem dançar com a gente. Aleluia. Neste momento da nossa reflexão, nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8, que diz assim: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te tornou livre do pecado e da morte, porque quando for impossível a lei,
no que estava enferma a carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado com o efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá-se para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Que este texto venha nos trazer a reflexão que nós devemos entender que Jesus nos limpou, nos purificou, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Veio ao mundo? Veio sim. Habitou entre nós? Habitou sim. Porém, a carne dele não teve espaço para o pecado. E que nós possamos refletir e pensar: temos agido mais na carne ou temos agido mais no Espírito? Se nós tivermos agido mais na carne, diz o texto, que o Espírito do Senhor não está em nós. E nesta noite de ceia, é tempo de nós refletirmos e pensarmos que o Senhor possa nos limpar, que nós possamos nos perdoar a nós mesmos e que nós possamos dizer ao Senhor: venha o teu Espírito sobre mim e domine sobre a minha vida, para que eu seja digna de, ao abrir a boca, o Senhor manifestar a sua graça através sobre mim. Porque o texto diz que se o Espírito de Cristo está no vosso corpo, o Espírito é vida por causa da justiça. Que nós possamos pedir perdão ao Senhor das nossas ações, que nós muitas vezes sabemos, muitas vezes deixamos passar despercebido. Mas neste culto de ceia é momento de nós refletirmos, olharmos para dentro de nós mesmos, fazer um autoexame sobre as nossas ações e nos sentir limpos e não deixarmos de participar no momento simbólico em memória ao sacrifício de Jesus, através do suco que representa o seu sangue e através do pão que representa o seu corpo. E assim nós alimentamos a nossa carne e o nosso espírito, e o Senhor acha espaço para habitar em nós. Amém? Que Deus te abençoe. Até mais. Graça e esperança, igreja. Este é o momento da palavra. E para que a gente possa fazer uma reflexão de uma forma mais profunda, eu já quero iniciar esta pregação convidando você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro
e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Versículo 3. E saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou, entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar? Senhor meu Deus, esta é a tua palavra, palavra viva, palavra que transforma, palavra que dá esperança, palavra que traz renovo. Senhor, que esta tua palavra venha germinar no coração do teu filho, no coração da tua filha, neste domingo. Ó Deus, não permita, Senhor, que nada e que ninguém venha roubar a tua palavra de nós, para que nós possamos, Senhor, com a tua palavra guardada no nosso coração, que a gente possa crescer espiritualmente, que nós possamos amadurecer, que nós possamos vivenciar o verdadeiro evangelho e seguir os seus passos, ó Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite, em teu santo nome. Amém? Ainda sobre a ressurreição, esse relato eu quero abordar essas duas figuras, né? Esses dois personagens, Pedro e João. Quando, eu me propus a trazer relatos sobre a ressurreição, até que a gente fala sobre o domingo de Pentecoste, esse texto, ele é um texto, para você aí que está me assistindo nesse momento. Esse texto do Evangelho de João, o Evangelho de João, é um dos evangelhos, os últimos evangelhos a ser escrito. Então, o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos, depois veio Mateus, veio Lucas, e o último evangelho a ser escrito foi o Evangelho de João, por volta do ano 80 depois de Cristo, tá? E eu tenho que dar para você que está me assistindo hoje esse panorama do texto bíblico. Porque eu e você, para que nós possamos entender a palavra de Deus, a gente precisa entender exatamente o momento que ela foi escrita. E como eu disse anteriormente, há uma intencionalidade nos textos bíblicos, e isso inclui os evangelhos, e especificamente nessa noite, inclui o Evangelho de João. Então, nesse texto bíblico, há uma intencionalidade. Quando a comunidade joanina o escreveu, ela escreveu com uma intenção. E a intencionalidade que se encontra aqui neste texto bíblico, ela se refere à transição de autoridade. Ou seja, a comunidade joanina estava fazendo a transição da autoridade de João para Pedro. Ou seja, quando a gente lê no versículo 4 e 5, eu vou repetir aqui, 4 e 5, verso 4 e 5 do capítulo 20. Diz assim: ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, esse texto bíblico, ele reforça essa transição, da figura de João para a figura de Pedro. Por quê? Porque a igreja, ali
da comunidade joanina, da comunidade de Mateus, da comunidade de Lucas, da comunidade aí de Marcos e das outras comunidades, tá? Tinha de Maria Madalena, enfim, tantas outras igrejas pastoreadas por discípulos e por discípulas. Eles estavam querendo uma unidade, eles estavam buscando uma resposta. Quem é o líder dos discípulos? Era essa a resposta que aquela comunidade queria. E como o evangelho ele serve também como resposta para as necessidades da sociedade, essa resposta ela foi respondida. Então, a liderança da igreja, a partir de alguns textos, inclusive este texto de João 20, passa a ser de Pedro, ou seja, Pedro é o líder a partir dos relatos aqui dos evangelhos canônicos e pela tradição da igreja. Pedro passa a ser a pedra, né? Passa a ser o fundamento. Então, essa é a intencionalidade desse texto. Quando os dois discípulos, eles vão até ver Jesus. Está falando sobre a liderança de João, mas João, ele permite que Pedro passe à frente, né? E aí, Pedro torna-se a liderança. É isso que esse texto quer nos trazer aí de pano de fundo. Mas depois desse panorama que eu trouxe para você, meu irmão e minha irmã, eu quero trazer algo do Espírito Santo de Deus para a sua vida. A gente pode olhar esse texto e o Espírito Santo ministra para nós hoje algo muito especial. O Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações com esse texto bíblico hoje. E o que o Espírito Santo quer nos ministrar hoje? O Espírito Santo de Deus, ele é sensível e não tem nada que o impeça de agir. E através desse texto bíblico a gente pode perceber que há momentos na nossa caminhada cristã que precisamos ter uma sensibilidade, que precisamos perceber que o nosso irmão e que a nossa irmã que está ao nosso lado precisa passar à nossa frente. Ou seja, se existe uma fila, porque não existe, tá, igreja? Eu só estou falando. Se existe uma fila diante do Senhor, a gente precisa perceber como irmãos e irmãs que está mais tempo na caminhada, que aquele que está do nosso lado precisa passar à nossa frente. Para quê? Para que seja curado. Aqui no texto bíblico fala que João deixou Pedro passar à frente, porque Pedro tinha questões para serem resolvidas com Jesus Cristo, o seu discipulador. E João sabia. Pedro havia negado a Jesus, Pedro tinha questões a ser tratadas, Pedro queria ver o mestre ressurreto. Como Maria Madalena havia dito, olha, Jesus não está mais lá no sepulcro, não. Então, esse texto bíblico, ele mostra a sensibilidade de João para com o seu colega, irmão de fé, Pedro. Ele deixa Pedro passar à frente dele. E aí o primeiro destaque que eu quero dar aqui neste texto é: precisamos ter sensibilidade para com o nosso irmão, para com a nossa irmã. João também queria falar com Jesus. João chegou mais cedo do que Pedro, né? João também tinha suas necessidades. João também tinha os seus problemas. Mas João percebia que Pedro precisava mais do que ele. E aí, eu quero que você venha refletir neste momento
sobre a seguinte pergunta. João poderia ter pensado somente nele. Não, Pedro que resolva com Jesus depois. Eu vou chegar naquele sepulcro, eu vou abraçar primeiro o mestre, eu vou ver primeiro o mestre. Ele poderia só ter pensado nele. Mas João fez diferente. E aí, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a agir diferente, a ser diferente. Que as suas posturas, que as suas ações sejam ações diferentes, sejam ações que reflitam a caminhada de Jesus Cristo na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós estivermos reunidos na congregação, na igreja, quando todo mundo estiver vacinado, quando a gente puder se abraçar, quando a gente puder matar a saudade, que você possa ter essa sensibilidade, que você possa olhar nos olhos do seu irmão e da sua irmã e ver qual é a necessidade que ele e que ela tem naquele momento. É necessário ter sensibilidade. É necessário deixar ser instrumento nas mãos do Espírito Santo para que eu e você possamos curar outras pessoas. Eu acredito que quando João, ele deixa Pedro entrar primeiramente no sepulcro e perceber que o mestre não está lá, aquele momento é um momento de cura para Pedro. É um momento ali que Pedro fala, poxa, eu vou ter a oportunidade de ir falar com Jesus, né? De mostrar que, olha, eu estou arrependido. Então, meu amado e minha amada irmã, permita ser instrumento do Espírito Santo de Deus para curar outras pessoas, para restaurar outras pessoas. É claro que quando a gente vai à casa de Deus, a gente tem um costume, né, de levar aí as nossas questões, os nossos problemas, e às vezes a gente nem percebe a pessoa que está sentada ali do nosso lado. Mas a partir do momento em que a gente se deixa ser tocado pelo Espírito Santo e que a gente se permite, né, enxergar a pessoa que caminha conosco, a gente vai perceber que ela tem uma necessidade e aí a gente vai abrir mão do nosso momento com Deus para interceder, para estar junto com aquele irmão e com aquela irmã que necessita. Então, esse é o primeiro destaque que eu quero passar para você neste domingo de ceia, que você venha ter sensibilidade no momento em que você estiver celebrando e cultuando a Deus. O culto não é só entre você e Deus, mas é entre você, é entre Deus e entre os seus irmãos e irmãs que estão ali contigo. Não adianta você adentrar na casa do Senhor, né? E nem olhar na cara do seu irmão e da sua irmã. Ah, mas pastor, eu estou preocupado, tem um monte de coisa para fazer. Aquele culto que você foi prestar a Deus ali, eu vou usar uma expressão, né, muito conhecida, né? Nem passou do teto a sua adoração. Por quê? Porque Deus quer que você seja agente de cura na vida da outra pessoa. E é isso que eu vejo nesse texto bíblico, né? Nessa relação entre João ali e Pedro, quando eles vão até o sepulcro. E o segundo destaque que eu quero enfatizar neste domingo de ceia é quando a gente se permite ser sensível e ser usado pelo Espírito Santo, a gente passa a ser uma ferramenta de cura na nossa comunidade. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é uma palavra de vida, essa palavra que Deus fala, né, que Jesus fala,
é uma palavra com promessa. Olha, busque primeiro o meu reino. E deixa que das outras coisas aí eu vou acrescentando na medida que você necessita. Quando a gente vai na casa do Senhor, a gente não vai cultuar sozinho e sozinho. Quando a gente vai na casa do Senhor e percebe que um irmão ou que uma irmã precisa muito mais do que nós, e a gente une a nossa fé com a fé do nosso irmão, né? E com a fé da nossa irmã, eu tenho certeza que não é somente eles que sairão daquele culto, daquela reunião, daquele encontro de posse de uma cura, de uma bênção, mas você também vai sair de posse de cura e de bênção quando você parar de olhar somente para si. As nossas questões, elas também serão solucionadas. As nossas demandas e os nossos problemas também estão sendo ouvidos por Deus. Neste mesmo Espírito que atua, né, ali enquanto a gente está cultuando. No versículo 8 desse texto, eu quero que você, né, venha ler, está escrito o seguinte, olha o que diz o versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ou seja, João deixou Pedro entrar primeiro. Ele chegou primeiro. Ele correu, chegou primeiro, mas ele parou ali na porta. Deixou Pedro entrar primeiro, porque Pedro precisava resolver algumas questões. Depois ele entrou. E quando ele entrou, ele viu e ele creu. Ou seja, primeiro ele deixou o outro, depois a vez dele, e na vez dele, ele viu que o corpo não estava ali e creu que Jesus ressuscitou. Sem Jesus precisar aparecer. Sabe, meu irmão e minha irmã, João viu e creu, ou seja, ele recebeu da parte do Senhor aquilo que lhe cabia naquele momento do sepulcro. Ele recebeu a parte. Eu quero dizer que quando você tem um olhar de amor, tem um olhar de graça para com a pessoa que caminha com você, seja o seu irmão de longa caminhada na fé, seja o seu irmão de recente caminhada na fé contigo, você também vai receber a sua parte que lhe cabe. A partir do momento que você aprender a servir. Ele creu que Jesus ressuscitou e com a ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele se tornou participante da vitória da morte. Então, quando João adentra lá, ele viu, ele creu que Jesus ressuscitou e que Jesus venceu a morte e que ele também venceu a morte. Ele não ficou para trás só porque deixou Pedro passar à frente dele. Não. Até porque eu acredito que João, ele percebeu que na dinâmica do reino de Deus, na propagação do evangelho, nas reuniões, né, de celebração que a gente faz, ou que se fazia na época deles, que ainda é feito na casa de Deus, não há competição. Não há hierarquia, há uma comunhão, há um relacionamento, há necessidade de ter um discipulado, uma caminhada de confiança, uma caminhada de escuta, uma caminhada que gera vida. João aprendeu isso. Ele falou assim, Pedro não é meu rival, Mateus não é, Lucas não é, Tomé não é. Nós somos queridos e queridas da mesma forma por Deus. Quando João, ele permite, ele é sensível e deixa Pedro passar ali na frente, não é só porque a comunidade joanina estava querendo eleger Pedro como, né, como referência, né, da igreja, como sendo o discípulo, né, que estará à frente da igreja de Cristo. Não. Quando a comunidade ela abre mão
ela entende verdadeiramente que o Evangelho, ele é para todos. Às vezes, igreja, a gente fica cheio de nós mesmos. A gente vai para a igreja cheio dos nossos problemas, cheio das questões que a gente precisa resolver, né? Cheio das nossas demandas, e esquecemos de Deus e daquilo que Ele nos chamou para fazer. A gente se esquece. A gente fica cheio de muita coisa e fala: Senhor, até quando isso vai durar? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Senhor, até quando eu não vou conseguir isso que eu tenho pedido durante anos na tua presença? Eu quero te dar uma resposta hoje. Sabe quando você vai conseguir? Quando você parar de desobedecer a Deus. Quando você parar de largar o arado que Deus colocou na tua mão para fazer o que você quer da sua vida. Caminhar com Deus não é falar: Senhor, eu estou agora com você, mas amanhã eu não estou. Relacionamento com Deus é compromisso. Relacionamento com Deus é entrega, mas tudo em amor. Não é para negociar. Eu não sirvo a Deus porque Deus vai me dar algo. Eu sirvo a Deus porque eu amo, porque eu quero caminhar com Ele. Não é pelaquilo que Ele pode me dar. As frustrações, a ansiedade nos abate porque a gente esquece qual é o Deus que a gente tem servido. A gente esquece e permite que os problemas tomem conta da nossa mente, tomem conta do nosso coração e apagam e nos anulam e faz com que a gente não faça aquilo que Deus nos confiou. E o que o Senhor nos confiou? O Senhor nos confiou a missão de pregar o Evangelho. O Senhor nos confiou o serviço. Eu e você fomos chamados para servir o outro, não é para ser servido, tá? Começa aí. Quer continuar caminhando com Cristo? Então passe a servir. Ele, Jesus, diz para mim e para você, através do Espírito Santo dele: deixa que eu vou solucionar os seus problemas. Ele fala assim: olha, eu vou solucionar os seus problemas, porque quem cuida da sua vida sou eu. Então largue tudo nas mãos do Senhor. Mas a solução que talvez Deus traga para mim e para a sua vida não seja aquela que a gente quer. Mas eu tenho a certeza que vai ser a melhor. Eu tenho certeza que vai ser a melhor resposta, a melhor solução. Porque Deus, o nosso Criador, sabe o que é melhor para a minha e para a sua vida. E o terceiro destaque que eu quero trazer hoje, neste domingo de ceia, antes de você cear, o terceiro destaque é: creia e permaneça. E eu falo isso no imperativo. Você precisa crer, você precisa permanecer. Não adianta, dizer algo e viver de outra maneira. Não adianta você dizer que crê em Deus, na sua justiça, que o Senhor vai cumprir as promessas, sendo que a sua atitude, ela é diferente daquilo que você profere, daquilo que você diz crer. Não adianta dizer, igreja: Jesus, eis-me aqui. Mas quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, quando surge uma perda, quando surge uma morte, você cai fora. Você fala: não, primeiro eu vou resolver isso, depois eu volto. O Senhor, Ele é claro quando Ele diz: não largue a mão do arado, não largue a mão do trabalho. Siga caminhando, porque é na caminhada que você vai receber a tua vitória. É na caminhada que você vai receber a tua cura. É na caminhada que o Espírito Santo vai se revelar a você. Eu gosto muito daquele texto bíblico que diz
né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar o peso que você carrega nos seus ombros, mas para isso você precisa ir até Jesus Cristo. Para isso você precisa ter constância, você precisa crer como João. Ele viu e creu, não precisou nem de Jesus aparecer, né? E falar que nem Tomé, tá aqui, ó, pode tocar, sou eu. Não, ele creu, ele entendeu. E o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, quer que você entenda que é necessário crer, que é necessário permanecer. Não adianta iniciar algo e não terminar. E não é somente na casa de Deus, no serviço que você propôs a fazer, mas também na sua vida secular, na sua vida pessoal. Você precisa iniciar algo e terminar algo. E saber que Deus está neste algo. Isso é o mais importante. Às vezes a gente quer iniciar, né, questões, empreendimentos, relacionamentos, sonhos, mas Deus não está naquilo ali e a gente quer que aquilo dê certo. Mas a gente inicia algo, mas não pergunta a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, creia e permaneça. Porque foi isso que aconteceu com Pedro e João. João sabia o que estava acontecendo com Pedro e teve essa sensibilidade de deixar Pedro passar à frente. E aí eu quero, meu irmão e minha irmã, neste momento, agir como João, diante do Espírito Santo de Deus, que está entre mim e você. Eu quero deixar você passar à frente. Sabe por quê? Porque você precisa ser curado. Porque você precisa ser curada. Porque você precisa saber que o nosso Deus, Ele vive. E porque Ele vive, a gente pode crer que o amanhã vai ser melhor do que o hoje e que Ele estará conosco, nos fortalecendo. Se tem algo para Deus derramar sobre a minha vida de bênção, eu quero que Ele derrame na sua vida primeiro. Porque quando o Senhor derramar na sua vida, a minha vida também vai ser abençoada. Então você vai poder passar na frente da pastora quantas vezes você quiser. Porque isso é o Evangelho, é deixar o outro estar na sua frente. Porque enquanto ele está na sua frente, você está cuidando. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo ser aquele que vai te direcionar. Não saia da presença de Deus. Persista, creia. Você pode passar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele vai agir na sua vida, para que a tua fé seja restabelecida, para que você permaneça na presença do Senhor. Então eu vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo de Deus está aqui. E se o Senhor tem algo para derramar sobre a minha vida, eu quero que derrame sobre a sua vida também. Porque eu sei que aquilo que vem da parte do Senhor é algo bom. E eu sei que o Senhor derrama na minha, como derrama na sua. Por mais que talvez na sua caminhada, meu irmão e minha irmã, você esteja titubeando, você esteja pendendo para os dois caminhos. Eu já passei por situações difíceis. E todo dia, quando eu acordo, quando eu oro, eu opto por seguir a Jesus Cristo. Eu opto por permanecer no local onde Ele me colocou. Por mais difícil que esteja sendo, o Senhor é aquele que renova as minhas forças. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar, venha abençoar a sua vida. Que Ele venha entregar a sua bênção antes de entregar a minha. Para que eu e você sejamos plenos da graça e do poder de Deus, para que o nosso coração venha se alegrar. Para isso, eu fico em obediência ao Senhor,
para que Deus abençoe a sua vida. Eu achei muito lindo esse texto de João. Ele poderia não ter aberto mão ali da sua liderança, mas ele fez isso porque Pedro precisava. E aí a igreja responde, porque a igreja precisava de uma referência, então a gente escolheu Pedro para que a igreja se unisse, para que não houvesse divisão. E isso é muito lindo quando a gente abre mão para que haja unidade. Então o Senhor fala para você, permaneça na minha presença. Abre mão daquilo que você acha que é certo e você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Eu sei que essa palavra é uma palavra, Deus, de certa forma, que nos tira da nossa zona de conforto, mas que nós possamos entender, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, permanecer e crer. Que nós possamos, Senhor, como diz o Senhor na Tua palavra, quando pedir a túnica, dá outra, quando pedir para andar 1 milha, anda 2. Que a gente venha preferir servir ao outro do que ser servido. Que a gente possa ter uma maturidade, uma constância, Senhor, na Tua palavra. Uma disciplina, Senhor, de oração, de busca por Ti, ó Espírito Santo. Que esta palavra, Senhor, não venha ser roubada do coração da Tua filha e do Teu filho. Que essa maturidade, Senhor, na caminhada cristã venha chegar, Senhor, na vida dele e na vida dela, para que ela não seja derrubada, para que a casa dela não seja derrubada como uma casa construída sobre areia, para que o vento não venha soprar, ó Deus, sobre esta pessoa, sobre este teu filho e a tua filha, e ela esmurecer, meu Deus. Mas para isso é necessário ter força de vontade e querer estar na tua presença. Que o teu Santo Espírito venha converter os corações neste domingo de Santa Ceia, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Teu sonho leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua graça, tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele,
Glória a Deus. Aleluia. Graça e esperança, igreja. Agora este momento é o momento da ceia. E eu tenho certeza que você preparou aí o seu pão e o seu suco de uva para que juntos e juntas nós possamos celebrar a vida, celebrar este ritual que é a Santa Ceia. Então, eu quero fazer a oração de consagração neste momento, pelos elementos que estão postos aí na sua casa. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, eu quero consagrar a Deus neste momento este pão e este suco de uva que passa a ser, Senhor, o Teu corpo e o Teu sangue. Meu Deus, que o Senhor venha neste momento, no momento em que Teu filho, em que a Tua filha se coloca diante da Tua presença para estar em comunhão contigo. Que o Senhor venha ser aquele que venha soprar da Tua esperança ao Espírito Santo, soprar da Tua força e revigorar a vida do Teu filho e da Tua filha. Eu consagro no nome santo do Senhor Jesus Cristo este pão e este suco de uva, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, igreja, neste momento eu vou dar aí um curto espaço de tempo, né? Porque eu sei que tem muitas famílias reunidas, que tem uma pessoa que vai servindo a outra. Então, neste momento que você possa pegar aí o seu pão, partir, dividir, que você possa fazer o seu momento de oração, seu momento de entrega ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está na sua casa. Amém? Eu vou aguardar você. Espera aí que você já esteja com seu pão e com seu suco de uva. Então, vamos juntos ceiar. Amém? Eu quero fazer a oração aí neste momento pela tua vida, pela sua casa, pela sua família. E encerrar momentaneamente o nosso culto, mas sabendo que a nossa adoração, ela acontece no nosso dia a dia.
na nossa rotina, a adoração ao nosso Deus, a celebração, o culto, é tudo que a gente faz, não somente no espaço da igreja, não somente agora no espaço online, mas a nossa vida é um ato de adoração a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus. Quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar de pé diante da Tua presença. Quero te agradecer, Senhor, porque eu sei, ó Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor que nos coloca de pé em meio a momentos de crise, em meio a momentos de enfermidade. O Senhor, ó Espírito Santo, renova, Senhor, as nossas forças, através, Senhor, da celebração da Santa Ceia, através, Senhor, deste ato de comunhão, de persistência e de fé e de pertença, que é este momento da ceia. Senhor, renova, ó Deus, as forças do teu filho e da tua filha, Senhor, nesta noite. Renova, Senhor, as forças para que eles possam permanecer diante de ti. Ó Deus, eu tenho a certeza que o coração aflito da tua filha e do teu filho está colocado, Senhor, diante de ti neste momento. E quando nós colocamos, Senhor, as coisas no seu altar, o Senhor é aquele que pode resolver a partir do momento que a gente confia em ti, que a gente persiste em caminhar contigo. Ah, Senhor, eu quero te agradecer pela palavra ministrada, pela palavra de adoração, Senhor, pelos louvores. Eu quero te agradecer pela vida, eu quero te agradecer pelo hoje, eu quero te agradecer, Senhor, pelo presente. Nós, como tua igreja aqui na face da terra, queremos agradecer a ti pela tua graça, pelo teu poder, pela grande amor que o Senhor tem tido, porque o Senhor tem nos sustentado de pé. E eu quero, Senhor, neste momento, encerrar, ó Deus, esta celebração, coração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Recebamos a bênção neste momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Até o nosso próximo encontro, igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida.